Muito bom dia! Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando nesse dia em que o Senhor preparou para colhermos o melhor dessa terra. Você não é a Mulher Maravilha. Sim, é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia de hoje, nessa terça-feira que vamos iniciando, e eu espero que você esteja amanhecendo com muita vontade de ouvir a voz do Senhor, de ser direcionada por Ele, de fazer aquilo que é da vontade dEle e não da sua vontade, Mulher Maravilha. Não é fácil ouvir isso, não é fácil, mas nós precisamos entender que nós não somos a Mulher Maravilha. Toma aí o seu café, vamos começar. Primeiro agradecendo o nome do Senhor por esse momento que nós estamos aqui vivendo nessa terra. Agradecer porque Ele nos dá a oportunidade de levantarmos da nossa cama, de fazer aquilo que é da vontade dEle. E eu espero que você realmente esteja entregando os seus passos, o seu caminho nas mãos dEle, para que Ele faça a vontade dEle e não você. Para que você viva a verdadeira vontade do Senhor na sua vida. Eu sei que não é fácil, principalmente no mundo de hoje, em que nós estamos cada vez mais consumindo os ruídos de fora, consumindo aquilo que o mundo pede para a gente poder consumir. Cada vez mais nós estamos ouvindo os barulhos externos. E é difícil para nós, mulheres, silenciarmos esses barulhos nesse mundo do fazer, nesse mundo aonde todo mundo quer que a gente faça mais, que a gente doe mais. E aí, onde fica você nessa história, mulher sábia, mulher corajosa, mulher forte? Eu muitas vezes ouço isso, muitas vezes eu ouço isso. Como você dá conta de tantas coisas? Como você consegue? Como você consegue tantas coisas? Quer saber? Eu não consigo. Eu sou humana assim como você. Eu tenho as minhas cargas. Eu tenho os meus medos. E é preciso renunciar muitas coisas para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra que eu trago para você, para mim, para você no dia de hoje, está no livro de Mateus, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. Olha a bondade do Senhor para nós. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhe ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhe dou é leve. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Assim diz a palavra do Senhor. Tome o meu jugo. O meu jugo é leve, não é pesado. E somente com o meu jugo é que vocês encontrarão descanso na alma. Quantas de nós temos andado cansadas, sobrecarregadas? Quantas de nós? Tudo porque não sabemos dizer não. Não sabemos dizer não. Saímos aceitando tudo. Saímos pegando tudo. Saímos dizendo sim para tudo. Não, eu dou conta, eu consigo. Eu consigo carregar essa sacola sozinha, eu consigo dar conta desse trabalho, dessa casa, de tudo. Enquanto você não parar
e silenciar as vozes externas e ouvir a voz que está dentro de você. Essa carga sempre vai ser forte demais, pesada demais. E aí você dá aquele sorriso e fala assim, não, deixa comigo, eu faço, eu consigo. E vai se sobrecarregando. E vai pegando essa mochila pesada. E vai colocando tudo lá dentro. E aí quando termina o dia, a semana, o mês, o ano, você está destruída. Você está despedaçada. Porque você quer carregar as cargas externas. Você quer dar conta de tudo. Você não consegue renunciar. E é por isso que cada vez mais mulheres estão ficando cansadas, sobrecarregadas. Quantas precisam de remédio para dormir? Quantas deitam na cama e não conseguem ter um sono de qualidade? E já acordam cansadas. E é sempre na aceleração. Ei, parou. Coloque as suas prioridades em ordem. Coloque as coisas no lugar. Qual é o propósito de tudo isso, dessa correria toda? Até quando? Até quando você vai ficar da forma como você está, correndo, desacelerada, acelerada? Não vai desacelerar. Às vezes você já chegou aonde tinha que chegar. Às vezes você se propôs a correr 10 quilômetros. Aí você já chegou na linha de chegada dos 10 quilômetros. E ao invés de você desacelerar, você começa a acelerar de novo. Porque a amiga está correndo do lado, o amigo está correndo do lado. E nunca tem fim. É uma corrida sem fim. E a palavra diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Para isso você vai precisar silenciar as vozes do mundo. Para isso você vai precisar renunciar. Para isso você vai precisar dizer não. Porque não tem como fazer tudo. E às vezes tem coisas que você nem quer fazer. Às vezes tem coisas que você nem quer dar conta. Mas porque o mundo está correndo, você está correndo igual. Porque o mundo está pedindo, você está fazendo. E você, que horas entra o seu querer, a sua vontade? Em que momento do dia você tira para você, para colocar as suas prioridades em ordem? Qual é o momento que você tira para você? Você já levanta acelerando tudo. Às vezes não consegue nem respirar. Não tem um momento de oração, não tem um momento de falar com Deus. Mas como escutar, como ouvir essa voz, como deixar Deus entrar, como deixar, como? A partir do momento que você escolhe dizer não, eu sinto em te dizer que para colocar as prioridades em ordem, você vai precisar dizer não. E como eu digo não para uma proposta que às vezes aparece? Porque às vezes você está ali em jejum, em oração, buscando, fazendo, acontecendo. E aí vem uma proposta. Aí você logo já é de Deus. Eu vou aceitar isso aqui porque foi Ele que mandou para mim. Eu estou orando. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não quer ouvir. E às vezes o mundo vai trazer as respostas que não é para fazer. Mas pelo desespero a gente começa a aceitar. A gente sai aceitando.
E para você parar de aceitar toda e qualquer proposta que aparece, primeiro você precisa saber quem você é. Quem é você? Quem é você? O que você deseja? Quais são os seus desejos? É isso, Isa. Só quando a gente silencia a nossa mente. Por quê? Presta atenção. A mente é o nosso campo de batalha. O inimigo não está lá fora. O inimigo está aqui dentro. O inimigo está dentro da sua mente. Porque como você pensa, você sente e a partir do seu sentimento você age. Então toda ação começa aqui, ó, na cabeça, na mente. Porque ele é um campo aberto, a mente é um campo aberto para a entrada das vozes, para a entrada dos inimigos, para a entrada das ofertas. É na mente que começa tudo. E aí o que eu penso, eu sinto. E da maneira que eu sinto, eu ajo. Mas para isso eu preciso ter entendimento, sensibilidade para ouvir. E essa sensibilidade só vem a partir do seu posicionamento. E posicionamento tem a ver com o quê? Com identidade. Quem é você? Quem é você? Você é a Isa, a Maria, a Mira, o João? Ou você é a Isa querendo fazer o que a Maria faz? Ou você é a Isa querendo ter o que a Joana tem? E aí começa a confusão. Porque você não sabe nem quem é você. Você nem sabe o que você quer. E aí toda proposta que aparece você aceita. Tudo você dá conta. E aí a Mulher Maravilha entra em cena. Porque eu dou conta, eu consigo, eu posso. E hoje o mundo tem nos enganado com essa coisa assim, eu posso, eu mereço. Eu mereço ter isso, eu mereço. Merece por quê? O merecimento vai vir daquilo que você está buscando realmente. Porque é impossível você plantar uma coisa e colher outra. Então, se o seu desejo hoje é fazer esse negócio dar certo, foca nesse negócio que você está aí empreendendo, que você está aí fazendo. Coloca as prioridades no lugar. Coloque em ordem. O que eu preciso? Começa a anotar para fazer esse negócio dar certo. E foca nisso. Porque se você escolheu isso, se você tem certeza que esse é o seu projeto de vida, que tem propósito nisso, porque através desse projeto você está transformando vidas, você está impactando a nação, você está fazendo algo que não é para você, mas também para contribuir com o mundo, foco. E aí você vai começar a pensar nisso. Todo pensamento vai vir em cima daquilo que você tem propósito para fazer. E aí você começa a sentir as reações de como esse negócio vai dar certo. E a gente começa a construir tudo em cima disso. Então o seu pensamento está focado, o seu sentimento e a sua ação vai ser em prol desse projeto. Vai doer? Vai doer. Porque para chegar lá tem que ter esforço, tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. E para isso você precisa estar sensível, ter entendimento para ouvir o que Deus tem para você. Se Ele te colocou nesse lugar, se você tem certeza do que você está fazendo, se é propósito, se tem amor naquilo que você está fazendo hoje, o fardo é leve. O fardo é leve, porque tomem sobre vocês o meu jugo.
Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Olha que perfeição! Se o que você está fazendo hoje, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, te traz essa alegria. Poxa, isso que eu estou fazendo é tão bom que eu faria até de graça. Traz essa alegria para você. Foca nisso. Porque Deus não é um Deus de dúvida. Não é um Deus de será? Não. Se tem será, porque não é dele. Começa por aí. Ele traz descanso. Ele traz descanso. E por mais que doa, por mais que tá indo, que tá difícil, que não entra o dinheiro, que a coisa não acontece, continua focada. Não desista. Não desista. Porque é isso que o inimigo quer. Colocar na sua mente que tá pesado demais. Colocar na sua mente que não vai dar certo. Por mais que o seu coração ame o que você tá fazendo, mas a sua mente fala, não, tá pesado, larga isso, pra que isso? Sabe por que ele faz isso com a gente? Porque o que você carrega traz propósito, traz mudança, traz transformação. Esse projeto está trazendo transformação, vai impactar mais pessoas, então avança. Caminha mais uma milha, saiba para onde você está indo. E silencie as vozes que estão lá fora. Silencie as vozes. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a dizer não para as propostas que vão aparecer. Porque vão aparecer muitas propostas para te tirar do caminho. E aí você, como instinto de Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, que aceita tudo, acaba aceitando. Acaba aceitando, porque é mais fácil o caminho que vão te oferecer. E no mundo de aceleração, onde a gente tem que dar conta de tudo, o caminho mais fácil é o que nos direciona. E eu quero te dizer que o caminho mais fácil é onde tem as perdições. O caminho mais fácil é aquele que vai te tirar do objetivo, do propósito final. É aquele que vai te tirar da direção de Deus. O caminho mais fácil é onde tem todo tipo de destruição. Porque estreito é o caminho do Senhor. Estreito é o lugar onde Ele quer que você passe. Largas são as portas da perdição. Largas são as portas aonde você vai entrar e vai ter muito problema. Na hora que você começa ali, manjar, maravilhoso. Mas é nesse momento que você começa a se perder. Porque você entrou pelas portas largas. E aí você larga o projeto das portas estreitas, aonde você está sendo moída, porque dói o processo. E aí você larga esse processo aqui que é mais difícil, que a porta é estreita, para viver a porta larga, porque lá é mais fácil. E como fazer isso? Apareceu a proposta, olha para a proposta e fala assim, peraí, isso aqui me aproxima ou me afasta do meu propósito maior, do meu projeto maior. Se te aproxima, ok. Se te afasta, afaste-se. Porque é isso que você precisa entender. As propostas que aparecerem, você precisa ter sabedoria, sensibilidade, entendimento para dizer, peraí, deixa eu me entender que proposta é essa que está me aparecendo. Isso está me aproximando ou me afastando do meu propósito maior, do meu projeto maior. Porque é muito fácil
você largar uma proposta, um projeto, um propósito por uma proposta. É mais fácil você largar o propósito por uma proposta. Então, Mulher Maravilha, você que não é hoje e que precisa olhar para tudo que está acontecendo à sua volta e entender essa oportunidade está me aproximando ou me afastando dos meus projetos, do meu propósito maior. Aí você vai ter sabedoria e entendimento para dizer não. Eu não aceito essa proposta, porque eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. E eu estou falando tudo isso aqui com vocês com muita propriedade. Porque foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sabia exatamente o que eu queria. Quando eu renunciei a algumas coisas lá atrás. Quando eu resolvi renunciar. Doeu muito essa renúncia. Quando eu renunciei a um cargo para poder viver um projeto que eu tenho certeza que iria impactar muitas vidas, muitos negócios, muitas pessoas, porque tem amor, tem paixão, e eu seria capaz de fazer até de graça. Ok? Renuncia e vamos em frente. E aí no meio do caminho, o que acontece? Propostas. Propostas essas que você, como você está num momento de oração, de caminhar com Deus, de fazer aquilo que realmente você precisava fazer, quando aparece uma proposta e você está desesperada, aceita. Aceita porque vem aquela crença de merecimento. Eu mereço isso aqui. Eu mereço isso aqui. Então eu vou aceitar. E aí quando você aceita, no início parece um manjar delicioso. Aquele chocolate maravilhoso que você abriu. Por quê? O inimigo é sujo e a sua mente está ali aberta para poder receber. E lá vai você de novo. Impedindo o seu projeto de avançar, impedindo o seu propósito de transformar outras vidas, de transformar negócios, de fazer as coisas acontecerem. Pela proposta, por aceitar a proposta, por achar que essa proposta realmente é o que Deus quer para você. Ei, que horas parou para perguntar para Ele? Que horas você parou para poder perguntar? Você já foi logo dando um jeitinho com as suas mãos e aceitando porque eu mereço e vambora. E eu dou conta. E só depois que você entra é que você percebe que aquela proposta te afastou do seu propósito. Que aquilo que você começou a fazer não era o que estaria te trazendo esse jugo leve. Começa a se tornar um peso, começa a se tornar uma carga. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se começou a pesar demais, se começou a trazer insatisfação, se a alma começou a doer, se você está naquele lugar de novo de correria, de confusão, para tudo. Não é esse o plano que Ele tem para você. Não é esse o projeto divino para você. Mas para que você possa ouvir a voz do Senhor, estar sensível ao que Ele quer para você, porque o que Ele quer para mim e para você é muito melhor do que o que a gente quer.
É muito melhor. Inclusive, hoje eu trago uma palavra no meu podcast. Se você não conhece meu podcast Modeladas, lá no Spotify, eu trago essa palavra que está em Lucas 6, capítulo 6, versículo 46, que diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Por que você está clamando a Deus se você não vai fazer o que Ele está te pedindo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas, as enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Então, se você está no lugar certo, fazendo realmente o que Deus quer, não significa que não haverá dores, mas significa que você conseguirá passar por isso com muito mais força, como essa casa construída com alicerces fundos, com raízes sólidas, e você vai conseguir passar por isso, por todos os desafios, por tudo aquilo que está te desafiando, que está te amassando, que está produzindo o azeite. Essa prensa que está produzindo o azeite bom, o vinho bom. Porque você sabe para onde está indo. Você ouviu a voz do Senhor, você renunciou, você parou de carregar as cargas. Quantas vezes você ouviu, mas se eu não fizer, quem fará? Se eu não colocar a mão nisso aqui, ninguém vai fazer. E é por isso que você está sobrecarregada. E é por isso que você está carregando esse peso. Porque você não soube silenciar. Você não soube dizer não. Por orgulho, muitas vezes. Por orgulho de pedir ajuda. De falar, ei, eu não dou conta. Me ajuda aqui. Esse orgulho te fez carregar essa carga. Esse orgulho te fez carregar esse peso. Esse orgulho que te levou para esse lugar que você está nesse momento. Não foi Deus, não. Pelo contrário, você chamou, Ele disse para você não ir, porque no fundo, a gente sabe o que Deus está falando. No fundo, Ele está pedindo para você virar à direita, como um GPS, e você insiste em cortar o caminho. Você insiste em mudar a direção, porque vai fazer bem para o seu ego. Vai fazer bem para você, para o seu ego, para você mostrar para suas amigas, para você postar nas redes sociais, porque é isso. Mas quando você está no seu secreto, quando você entra no seu secreto, você percebe que não está bom, que está pesado, que o fardo está muito pesado. E é por isso, é por orgulho que você não consegue dizer não. Que você chama Ele, Ele traz para você a resposta, mas você prefere dizer, ai, não foi isso que Ele falou. Você insiste em seguir a sua direção, em pegar o controle. E de novo, eu tô falando isso aqui para você porque eu tenho propriedade, foi isso que eu fiz. Ele me pediu o controle, eu entreguei até a metade. Quando eu vi que estava difícil, eu falei assim, peraí, Deus, deixa eu te dar uma ajudinha aqui. Devolve aqui. Devolve. Deixa eu te dar uma ajuda que você não está entendendo o que eu estou querendo, Deus. Você não está entendendo. Deixa eu te ajudar. Aí a proposta aparece, a gente diz sim, a gente entra, a gente fala que foi Deus. E aí lá no meio do caminho você fala assim, de novo. A mesma sobrecarga, o mesmo peso.
Ai, Deus, por que você me colocou aqui? Não foi eu que te coloquei. Você quis ir. Quando você gritou, Senhor, Senhor, eu estava aqui. Mas você não quis seguir o que eu disse. E por orgulho, por se sentir a Mulher Maravilha, você foi lá e como uma tola, estragou de novo o projeto. Se afastou de novo do propósito. E às vezes isso nos impede de chegar mais rápido naquilo que Deus quer. Por desobediência. Por desobediência. A gente se afasta daquilo que Ele quer para nós. E demora mais tempo. Demora mais tempo para você conseguir chegar na terra de Canaã. Como aconteceu lá atrás. Tinha um caminho reto para seguir. Mas insistiram em desobedecer, em achar que sabiam o caminho e começaram a desviar. Começaram a seguir para um lugar que não era para seguir. E às vezes uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Durou 40 anos. Pai, afasta de mim, Pai. Esse espírito de Mulher Maravilha que eu sei tudo que tem que ser feito, afasta de mim. Esse orgulho de não aceitar ouvir a sua voz, de não ter discernimento, entendimento daquilo que o Senhor tem para mim, de querer subir nesse palco porque o outro está, de querer comprar essa roupa porque a menina comprou, de querer mostrar para o mundo que eu posso, que eu consigo, porque tá todo mundo mostrando. De comprar essa bolsa que às vezes eu não tenho condições só para poder ter essa marca. Afasta de mim. Afasta de mim querer esse poder simplesmente para mostrar eu consegui e não por um propósito. E por dentro está destruída, por dentro está massacrada, por dentro está oprimida. Afasta de mim, Senhor. Os meus quereres, as minhas vontades. Sim, Pai, afasta de mim. Essa é a oração que eu faço para mim, para você no dia de hoje. Que o Senhor possa afastar de nós esses desejos, essas vontades de fazer aquilo que o mundo está querendo que eu faça. E tirando a boa parte, colocando em mim os quereres do mundo e não daquilo que o Senhor tem para mim. E presta atenção, quando você escolhe os caminhos dele, quando você escolhe, é como essa casa que vai vir as enchentes, vai bater e você não vai se tombar. Quando você está no propósito do Senhor, naquilo que Ele tem para você, o fardo é leve, o jugo dele é leve, Ele dá descanso para a sua alma. Você vai deitar na cama e vai descansar, por mais difícil que esteja. Você vai conseguir atravessar essa ponte, atravessar esse mar. Ele vai abrir para você passar. Porque o inimigo quer te impedir de chegar lá. Mas você vai conseguir. Porque você está firmada na rocha. Seja forte e corajosa. Aguente um pouco mais. Resista. Diga não. Coloque as prioridades em ordem. E saiba que Ele vai te dar sustento. E quanto mais vierem os desafios, mais você vai estar forte. E é sobre isso. Por isso eu estou aqui no dia de hoje, trazendo para você palavras duras assim, que toquem em mim, porque primeiro em mim e depois através de mim. E eu estou trazendo aqui fatos e histórias reais de coisas que eu vivi e vivo para te ajudar a ir por um caminho que seja o caminho realmente
real, né? Realmente real foi ótimo. Realmente correto. Porque tenho propriedade, tenho casca para dizer para você que demorou 40 anos para eu entender os caminhos que eu estava seguindo, dos lugares que eu estava pisando, que fazia bem para o meu ego, que inflava os meus quereres, mas quando eu olhava, não tinha propósito. E aí é preciso parar, realinhar as rotas e falar: chega, chega. A partir de hoje, quem toma a direção não sou eu, não é a minha vaidade, não é o meu ego, não é o meu orgulho, é o Senhor. E eu entrego esse fardo nas suas mãos, porque esse fardo que você carrega não te pertence. Não te pertence. E eu estou aqui para te ajudar a carregar, a tirar esse fardo das suas costas, mas para te ajudar a carregar essas dores que às vezes vão vir, porque o processo é difícil. E juntas nós podemos seguir com muito mais firmeza. De segunda a sexta-feira, às 5h22, eu estarei aqui com você, custe o que custar, mesmo que eu não queira, porque eu sei que isso é propósito de Deus. E lá atrás eu renunciei, por orgulho, por cansaço, por medo. Mas chega de dizer não para as vontades do Senhor e fazer o que é bom para mim, que é confortável para mim, e não seguir a voz dele. Um grande beijo no seu coração, Isa, obrigada. Não deixe de compartilhar com mais pessoas que precisam ouvir verdades reais, mulher real, mulher verdadeira, que está aqui se expondo, trazendo suas fraquezas, suas fragilidades, para te ajudar você que está aí do outro lado e que precisa ouvir verdades que vêm dele, que vêm de experiências próprias. E esse canal é para você, mulher forte e corajosa, que está disposta a ser modelada, moldada para liderar todas as áreas da sua vida. São essas as palavras que eu vou trazer aqui diariamente e, claro, embasada no meu livro. Livro que eu uso para tudo, a Bíblia. Porque tem que ter Bíblia, tem que ter palavra, tem que ser seguida pelo grande Criador. Não fica confiando em palavras aí de coaches, de pessoas que não têm experiência, não têm casca. Cuidado a quem você tem dado ouvidos. Fiquem com Deus, um grande beijo e compartilha com mais pessoas. Volta, escuta novamente, coloca ali nos comentários se fez sentido para você. E amanhã nos vemos novamente às 5h22. Amo vocês. Tchau, tchau.